Boa noite, graça e paz. Dia 3 de maio de 2020. Mais uma vez, nos encontramos aqui neste ambiente virtual. Você aí do teu lado da sua tela, no seu celular, no seu computador. E nós gravando em ambientes que não são exatamente aqueles ao qual nós gostaríamos de estar juntos, reunidos para louvar ao Senhor, como comunidade, como povo eleito dele. Mas Deus tem propósitos nas nossas vidas. Deus tem um propósito com relação a esta pandemia, a esse novo vírus e a esta situação de isolamento social. Mas nós não podemos perder a fé. Nós não podemos deixar de expressar a nossa fé. E a liturgia desta noite justamente fala sobre esta questão, este ponto, que a fé é um salto na direção de Deus. E ao longo da liturgia e de todos os atos deste culto nesta noite, nós iremos abordar fatos importantes a respeito da fé e do nosso comportamento como cristãos perante Deus e perante a fé que nos é requisitada, que é bom que tenhamos cada vez mais uma fé renovada e reforçada pelo Senhor. Nessa primeira parte do culto, eu o convido a acompanhar a leitura onde nós temos que exaltar que a fé é um salto na direção de Deus e por ela nós temos esperança e convicção. Acompanhe comigo esse texto lá em João, no capítulo 20, nós leremos de 24 a 31. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Vamos louvar ao Senhor neste momento com o hino 97. Louvemos. Cristo inflama a vida.
Redimida, só tem vida a minha alma em teu amor. Com apreço reconheço quanto devo a ti, Senhor. Cristo inflama, viva chama em meu peito a Salvador, pois se adora quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Tenhamos neste momento uma palavra de oração. Após alguns instantes de oração silenciosa, oremos ao nosso Deus, nos arrependendo por muitas vezes demonstrarmos falta de fé. Oremos. Senhor Deus, somos gratos pela tua providência e pelo teu cuidado. Te agradecemos por essa oportunidade de cultuar e de te render louvores e ouvir a tua palavra. Te agradecemos pela liberdade de culto que temos em nosso país e pedimos a tua providência para os nossos irmãos que são perseguidos por causa do Evangelho. Livra-os do mal e os cobre com tua graça. Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados e confiamos na tua misericórdia. Aumenta a nossa fé, pois até para crer dependemos da tua graça. Te agradecemos pela salvação em Cristo Jesus e é em nome do teu Filho que conduzimos nossas preces arrependidos dos nossos pecados. Amém. A fé é um salto na direção de Deus e muitas vezes ficamos nos indagando como agradar a Deus. Está aí uma forma muito pertinente de agradar ao nosso Deus, demonstrando a nossa fé. Demonstrando a nossa fé, nós agradamos a Deus. Leiamos novamente o texto que está lá em Gálatas, no capítulo 3. Leiamos os versículos de 10 a 14. Acompanhe este interessante texto. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Louvemos mais uma vez, alegremente, com o hino 93. Cantemos. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe pôs lá, faz viver, é pela fé que vou viver em cada
Neste momento, vamos orar uma oração de intercessão na voz do Reverendo Ricardo Moura. Oremos mais uma vez. Deus amado, vimos a Tua presença, pois sabemos que em Cristo Jesus agradamos a Ti e não devemos temer, ó Pai, a Tua presença. Podemos nos achegar com intrepidez diante do Teu trono de graça. Sabedores, Senhor, que pela fé Cristo Jesus entregou diante de Ti a justiça necessária a nós. E, ó Deus, por isso nos atrevemos também a pedirmos, implorarmos, buscarmos, ó Deus, diante de Ti o Teu favor. Antes de tudo, tentando entender, tentando compreender a Tua vontade, para que peçamos segundo a Tua vontade. Mas, ó Senhor, também em muito sendo motivados, ó Pai, pelas nossas dores, pelas nossas limitações, pelas nossas dificuldades, às vezes derramando diante de Ti aquilo que não é Tua vontade, mas derramando os nossos corações diante de Ti, confiantes, ó Deus, de que Tu és o nosso Pai, que nos ouve, que nos guia, o nosso bom pastor, ó Pai, que nos leva para junto das Tuas águas de descanso. É por isso, ó Deus, que Te imploramos, para que saltemos na Tua direção, busquemos, ó Deus, ter esperança e convicção, ó Pai, no que Tua palavra nos promete, na grandeza do Teu ser, na perfeição da obra de Cristo. E assim, Senhor, nossos corações estejam tranquilos, os nossos corações estejam acalentados, ó Pai, e esperançosos tão somente em Ti. Por isso, Senhor, lhe imploro, lhe peço, ó Pai, para que Tu venhas a abençoar aqueles que necessitam de cura. Tantas são as doenças, ó Deus, que nos afligem, ó Pai. Aos que têm câncer, aos que precisam de uma cirurgia, aos que têm uma gripe, aos que estão contaminados, ó Deus, nessa pandemia. Há tantas razões, ó Deus, que demonstram a fragilidade de nossos corpos. E Te imploro, ó Deus, por aqueles que estão encarando essa realidade de forma dura. Que Tu lhes afagues a alma. Que Tu lhes afofes, ó Deus, as camas, para que estejam confortados pelo Teu amor. Te pedi, ó Deus, por aqueles que estão zelando e cuidando por nossa saúde, ó Pai. Que Tu abençoes médicos, enfermeiros, faxineiros, todos aqueles que têm trabalhado, ó Deus, nos hospitais, no atendimento às pessoas, no atendimento a vítimas, ó Deus, de uma situação tão complicada que passamos. Também lhe imploro por sabedoria sobre os governantes, para que, Senhor, dediquem-se mais a abençoar seus eleitores, seus munícipes, seus governados. Derrama do Teu amor, da Tua misericórdia, do Teu quebrantamento sobre aqueles que exercem responsabilidade de governo, ó Pai. Também, Senhor, lhe imploramos por aqueles que têm de trabalhar, estão trabalhando, estão se dedicando, estão, ó Deus, diminuindo os desconfortos e dores da população no dia a dia, daqueles que fazem entrega, daqueles que precisam viajar, como nosso irmão Valmir, ó Deus, que está em viagem, ó Pai, trabalhando. Tantos outros, ó Deus, que precisam atender em seus comércios. Nosso irmão Dimas, nossa irmã Rita, nosso irmão Márcio, Milton, tantos outros, ó Deus, que precisam atender seus clientes. Nossa irmã Leila, ó Pai, que está prestes a ganhar seu bebê, ó Pai. Tem misericórdia dessas vidas, sustenta-os, ó Deus, cubra-os com a Tua graça e com a Tua misericórdia, Senhor. Proteja-os, ó Pai, e abençoe-os para que amem os Teus caminhos,
amem a tua palavra e dessa forma tenham seus corações em paz contigo, ó Deus. E ajuda a tua igreja a ser presente, ativa, a abençoar, a estender o teu braço de graça e misericórdia, Senhor, a todos aqueles que necessitarem e estiverem ao nosso alcance, ó Pai. Usa-nos, ó Deus, para honrarmos e glorificarmos o teu nome. Te imploramos, Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém. A fé é um salto na direção de Deus e por ela nós conseguimos enxergar muito além. Eu convido a ler esse texto nesse momento, onde Jesus, após curar um cego de nascença, declara palavras contundentes a respeito da missão dele e da nossa fé. Acompanhe o texto. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? E ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Graças a Deus, porque Jesus veio ao mundo, porque Jesus tira a cegueira dos nossos olhos e nos faz enxergar muito além daquilo que nós, sem fé, enxergaríamos. Vamos louvar a este Deus exaltado nos céus. Louvemos. Exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém. A esse Deus exaltado, a esse que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória, louvemos ao Senhor, declarando que Ele é o digno, o Cordeiro digno que foi morto. Santo, santo, Ele é. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é.
se assenta sobre o trono do céu. Declare isso, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Oremos ao Senhor neste momento, agradecendo pelos louvores, porque os nossos corações se enchem com a glória, com a alegria da fé.
Oremos uma oração de agradecimento e também intercedendo pela palavra que nós teremos agora através do reverendo Ricardo Moura. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, nós buscamos a Tua presença neste momento, em nome de Jesus, para manifestar a nossa gratidão, a nossa profunda gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Somos gratos, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado, tem nos livrado de todo o mal. Somos gratos porque o Senhor tem guardado a Tua igreja, tem nos guardado, ó Deus, dessa pandemia, tem preservado as nossas vidas, enquanto muitos, ó Pai, estão passando por terríveis sofrimentos. O Senhor tem nos guardado a cada um de nós. Por isso, nós agradecemos ao Senhor, que tem tido um cuidado especial com cada um de nós, com nossas famílias, nossos filhos, nossos netos, todos aqueles nossos irmãos na fé. Somos gratos, ó Pai, pela preservação da vida. Queremos pedir agora, Pai, neste momento em que Tua palavra será lida e será exposta, que Tu nos dês o discernimento, a iluminação, para que possamos entender, ó Pai, que o Senhor tem reservado para nós através da exposição da Tua palavra. Fale com Teu servo, fale no coração dele, para que ele seja um canal onde o Teu Santo Espírito encontre liberdade para falar aos nossos corações. Pedimos isso agradecidos, mais uma vez, em nome de Jesus, pedindo perdão para os nossos pecados. Amém. Que bom, meus irmãos, que tempos preciosos esses, que nós cultuamos a Deus com Sua palavra, orando, cantando diante do Senhor. Louvores erguidos a Deus, que é merecedor de toda a honra e glória, e confiança de nossa parte. Senhor, esse em quem nós colocamos, depositamos nossa fé, nossa confiança, nossa dependência, nossa segurança. E é justamente sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite, pedindo para que vocês abram suas Bíblias em Hebreus capítulo 11. Uma longa leitura, mas muito satisfatória para nós podermos compreender com profundidade nossa fé. A palavra de Deus nos diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir de coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes de sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, o obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa.
porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo, manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isso é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam por vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um de seus filhos, de um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os descendentes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu sangue para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos astros, pelos antros da terra. Ora,
Todos estes que obtiveram um bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Irmãos, tenho certeza que essa é uma leitura extremamente empolgante. Eu tenho certeza que se você tem vivido pela fé e caminhado conforme a palavra de Deus, ao ler essas histórias tão grandiosas de demonstração do poder, da companhia, do amor e da graça de Deus, que isso aquece o seu coração. Eu estou certo que ao vermos o exemplo de tantos irmãos do passado, que eram como nós, pecadores, que tinham suas fragilidades, que tinham os seus momentos de debilidade em sua fé, porque nenhum desses, do que muitas vezes são chamados de heróis da fé, na verdade são heróis. De fato, foram homens que tiveram como maior atitude, ou atitude mais ousada na realidade que nós vivemos, que não é muito diferente da que eles viviam, uma realidade de pecado e caída, a mais ousada de suas ações foi crer no Senhor. Depositar a sua fé além do que os olhos podem ver. Crerem, ainda que as coisas pareciam distantes. E o autor aos Hebreus queria justamente trazer esses exemplos, mostrando aos nossos irmãos que receberam essa carta, que o fato deles estarem abandonando a fé em Cristo Jesus, ou deixando de lado a suficiência de Cristo para a redenção de seus corpos, de suas vidas, de suas almas, demonstrava, na verdade, uma atitude de falta de fé. Ele faz questão de toda essa narrativa de seguir o curso da promessa de Deus, porque essa promessa vai desembocar na pessoa de Jesus. No capítulo 12, ele vai dizer, então, para que nós, como conclusão dessa nuvem de testemunha que temos, é que devemos manter os nossos olhos fitos em Cristo. Então, o intuito do autor aos Hebreus era nos rumar para a pessoa de Jesus, demonstrando que nós não temos razão para abandonarmos nossa crença, nossa suficiência, nossa dependência na fé em Cristo Jesus. Eles estavam sendo tentados a acreditarem que a sua fé em Cristo deveriam acrescentar as obras da lei, os ritos da lei, costumes judaicos. Enfim, eles estavam sendo tentados por judaizantes a olharem novamente para o Antigo Testamento como se Cristo não tivesse vindo, como se Cristo não tivesse feito mudanças na lei, como se Jesus não tivesse alterado a realidade do nosso convívio com Deus. Ou mais ainda, como se Cristo não viesse ser o cumprimento de tudo aquilo que foi feito no Antigo Testamento. Então esse autor aqui de Hebreus, que a gente não sabe ao certo quem é, ele quer mostrar a superioridade de Cristo, ele quer mostrar como Cristo, ele é o clímax de tudo aquilo que se aguardava, de tudo aquilo que se fazia, ele é o objetivo de todos os ritos, de todas as figuras, imagens, de modo que ele classifica o que veio antes como uma parábola sobre aquilo que Jesus viria fazer. Então, meus irmãos, precisamos compreender que, diferentemente do que o filósofo quis dizer, ao definir a fé como um salto no escuro, a fé não, meus irmãos, é um salto na direção de Deus. Nesses tempos em que muitos estão falando que nós devemos ter fé na ciência, e eu não quero de modo algum contrariar o fato de que a ciência hoje, ela é a aliada das mais necessárias que nós temos, é uma bênção de Deus, uma providência de Deus sobre este mundo caído, sobre a sua igreja também. Não devemos de forma alguma rejeitar o papel da ciência em estudar, em averiguar as questões que envolvem esse vírus, em trazer para nós uma solução em termos de medicação, tratamentos, vacinas. A ciência é bênção de Deus e eu não quero de modo algum contrariar a necessidade que temos em apoiar toda a pesquisa científica. Mas a ciência, meus irmãos, ela não muda o coração. A ciência não vai ser ela que vai mudar a realidade de que muitos de nós estão sucumbindo a essas circunstâncias, de que muitos de nós estão perdendo o vigor da fé, estão perdendo o ânimo com a vida nessas circunstâncias,
porque estão deixando de ir na direção de Deus. E todo o exemplo de fé aqui, o autor aos Hebreus fez questão de demonstrar que a fé estava sendo depositada em Cristo Jesus. Ainda que não houvesse menção direta a Jesus, por exemplo, no Antigo Testamento, o autor aos Hebreus fala que Moisés, pela fé, cogitou mais as coisas de Cristo do que aquilo que vinha do Egito. Pela fé, Moisés esperava mais o que estava por vir em Jesus do que estava sendo proposto pelos egípcios. Pela fé, e ele fala de um menino ainda, de um bebê que está sendo colocado no cesto. Moisés, perceba, ele já liga a fé a Moisés desde sua meninice. Não creio ser aqui, no verso 23, uma simples palavra sobre os pais de Moisés ou sobre sua mãe. Ele foi apenas nascido, mas pela fé sua mãe o depositou, mas a fé também já estava presente porque Moisés era o chamado, porque Moisés fazia parte daqueles que anunciariam a Cristo Jesus e viveriam com seus olhos fitos em Cristo Jesus. Perceba que a fé aqui, em tudo que o autor aos Hebreus quer nos colocar, está em torno da pessoa de Jesus Cristo, nos conduzindo à compreensão de que esses homens não saltaram no escuro, de que esses homens eles não saltaram na dúvida, eles estavam, antes de tudo, saltando na direção de Deus, justamente porque a fé, ela nos traz esperança e convicção. Esperança e convicção. A esperança bíblica, ela não é uma esperança duvidosa, aquela esperança do será, quem sabe, pode ser. Não, é apenas aquela esperança do será que é agora? Quando será? Vai demorar muito ainda. É uma esperança envolta em convicção. E interessantemente ele fala de certeza e convicção, que são aspectos racionais, intelectuais, são coisas exercidas em nossa mente. Você não exerce convicção com afeto simplesmente. A sua compreensão, o seu entendimento da realidade em que nós vivemos, é que vai conduzir você a ter convicção. Você é convicto porque Deus é quem é. Você é convicto porque a história tem revelado a fidelidade de Deus. Você é convicto porque o que o Evangelho nos traz é concretização de tudo aquilo que Deus prometeu. Você é convicto porque o Espírito Santo se move na sua vida. E isso tudo lhe é argumento, lhe enrobustece o entendimento, de modo que a fé produz uma esperança que se fundamenta em convicção, não em dúvida, não no quem sabe, não no será, mas na certeza firme, convicta, de coisas que você nem viu. Como Noé, que nem viu a chuva, mas já se preparava porque Deus havia dito. As coisas não estavam em seu alcance, as coisas não estavam diante dos seus olhos, mas ele já cria no que Deus havia dito. Essa é a questão. A fé nos lança na direção de Deus, porque ela nos deposita a esperança, a convicção nas promessas, nas ações, no ser de Deus. Por mais que nós estejamos ansiosos para que a ciência, para que todos os cuidados, o isolamento social, que todas essas coisas produzam o seu efeito e nós venhamos a superar o tempo em que nós estamos vivendo, ainda teremos os mesmos problemas que tínhamos antes. Ainda seremos as mesmas pessoas que éramos antes. É muito complicado pensarmos que as coisas vão mudar tanto por causa dessa pandemia. É muito complicado pensarmos assim, porque não existirão mudanças essenciais em corações de homens que continuarão pecadores. Aqueles sim que nesse período, diante de suas fraquezas, percebem que estavam depositando suas esperanças em coisas
que não têm fundamentos eternos, em coisas que são facilmente retiradas e varridas de suas vidas. E essas pessoas então encontrarem no Evangelho uma nova esperança, a verdadeira esperança, uma convicção pela qual viver que pandemia, doenças, perseguições, medos, angústias, morte, coisas essas que nada disso vai poder afetar, mudar, alterar a sua fé, a sua vida. Essas pessoas sim, sairão dessas circunstâncias transformadas, mudadas, alteradas, mas não pela pandemia, e sim pelo poder do Evangelho, pelo arrependimento diante de Deus. Podemos mudar maneiras, podemos ser um povo que agora vai andar mais mascarado, que vai usar mais álcool em gel, que vai manter mais um certo distanciamento no dia a dia, que vai evitar os contatos físicos de um modo mais intenso. Podemos até mudar nesse sentido, mas a nossa essência não mudará. Quem somos não mudará. O pecado continuará sendo uma realidade. A única coisa que pode nos mudar de fato, transformar o velho homem numa nova criatura, que pode trazer algo de novo debaixo do sol, é a convicção, a esperança depositadas em Cristo Jesus, de um coração de alguém que está arrependido. Arrependido diante de Deus. Essa é a certeza que nós temos. Só isso poderá trazer mudança. Só o Evangelho de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tomé. Nós vimos um homem que precisou tocar, que precisou ver com os seus próprios olhos. Ele não estava convicto no que Cristo havia dito. Ele não estava convicto no que o Senhor havia feito. Ele não estava convicto na ação de Deus em sua vida. Nós vimos o exemplo de um homem que não viveu pela fé, que não conseguiu viver, não saltou na direção de Deus e simplesmente creu, dizendo que se cumpriu aquilo que ele dizia. Louvado seja Deus, não. Se eu não tocar em suas mãos, se eu não tocar em suas feridas, se eu não tocar nele, se eu não vir com meus próprios olhos, não crerei. Não, meus queridos. A fé é aquilo que nos leva na direção de Deus. É aquilo que nos leva a esperar no Senhor. Eu não tenho esperança nas coisas do mundo para que elas continuem a ser o que eram. Eu não tenho a esperança de que tudo seja refeito, de que eu volte a ter a minha vida como ela era. Não, a minha esperança está na pessoa de Jesus e na transformação do que Jesus vai fazer. Por mais que retornemos às nossas atividades, ainda serei um insatisfeito, porque a minha esperança não está no conforto, a minha esperança não está em poder viver novamente como eu vivia, a minha esperança está na volta do meu Senhor Jesus. Essa é a minha esperança. A minha esperança não está em voltar numa situação na qual eu penso ter o controle, em que parece que as coisas estão ao meu alcance. A minha esperança está em que Jesus transforme essa realidade em que vivemos. E só a fé pode nos lançar nessa direção, porque essa é a direção de Deus. Um segundo ponto importante para nós entendermos que a fé é um salto na direção de Deus é porque somente pela fé podemos agradar o Senhor. Nós vemos aqui quantos exemplos de pessoas que viviam na presença de Deus e que agradavam a Deus com sua fé. Agradavam a Deus com o modo como viviam em resposta à fé que tinham. Pessoas que diante do Senhor receberam grandes bênçãos porque viviam no temor do Senhor. A fé é isso que nos conduz a Deus. A fé é isso que nos conduz a perdermos esperança nos pilares deste mundo material, visível, palpável, e nos leva a viver uma realidade que é mais ampla, que nos faz entender que as coisas que se veem, que se apalpam, vieram das que não se veem. E que, portanto, existe algo mais para eu buscar, para eu me apoiar, do que simplesmente segurança física.
A fé não é uma simples alça palpável, como num carro freando, que você se segura, pensando que ali você vai ter a sua segurança, pensando que ali você vai conseguir se salvar. Não é interessante? Muitas pessoas, quando estão em acidente de carro, se agarram àquelas alças, àqueles apoios, para não serem lançadas à frente, como se elas fossem ter forças para segurar o peso dos seus corpos, sendo lançados ou continuando o movimento, que para o carro já não existe mais, porque ele bateu e parou, agora os seus corpos são lançados. E as pessoas se agarram às coisas como se isso fosse ser o suficiente. Eu lembro, no parque de diversões, aqueles elevadores que caem, né? E alguns jovens do meu lado ali, se agarrando ao aparelho, se agarrando às alças da proteção que descia para nos segurar. E aí eles morrendo de medo, apertando, acho que eles estavam quase entortando aquele metal. E eu pergunto para eles, mas por que vocês estão segurando? Ah, moço, vai que esse negócio abre. Eu falei, meu querido, se esse negócio abrir, e você for ser lançado para fora, você não vai ter força para se segurar. A velocidade é muito grande. O seu peso vai se tornar muito maior. E você não vai ter força para se segurar. É inútil. É assim que nós vivemos. Nos agarrando em coisas inúteis. Nos agarrando e nos apoiando em caminhos inúteis. E buscando cada vez mais essas coisas. É uma conta bancária que me dê a segurança. É um emprego que me dê a segurança. É um imóvel, bens, prazeres. Essas coisas que muitas vezes têm ocupado o nosso coração, mas a fé é aquilo que nos leva a viver no caminho do Senhor. E não nas bênçãos que o Senhor dá. A fé me leva não a querer essas coisas a fim de calar as vozes do medo em meu coração, tampouco coisas que me levem a satisfazer o meu coração e me fazer pensar que está tudo bem. Não, a fé me leva a não mais viver uma vida para mim mesmo, mas para aquele que morreu por mim, a viver uma vida que busca agradar a Deus. E somente pela fé é possível agradar ao Senhor. É interessante que o autor dos Hebreus está colocando aqui, porque a fé, ela não é um agradar de Deus, como se Deus olhasse para nós e dissesse, olha que coisa ótima que Ele está fazendo, Ele está crendo em mim, que coisa maravilhosa, olha só. Não. A fé é aquilo que faz Deus olhar para nós e enxergar o seu Filho. A fé é aquilo que faz Deus olhar para nós e enxergar a santidade de Cristo, não mais o homem pecador, não mais o Abel que peca, não mais o Enoque que peca, não mais Noé que peca, mas homens pecadores que acham graça diante de Deus e vivem pela fé e se lançam aquilo que Deus diz. Se Deus falou é nessa direção, como Abraão que creu e saiu, deixou o conforto do seu lar, deixou o conforto de sua parentela e foi formar um novo povo, que não mais vive segundo os ditames de um mundo materialista, mas sim conforme a fé. E isso agrada a Deus, porque quando vivemos em fé, vivemos debaixo da pessoa de Jesus. Essa é a grande questão da fé. A fé é um abrir mão de nós mesmos e irmos de mãos vazias diante de Deus, confiando unicamente no que Cristo fez, sabedores de que em uma oferta, nenhum gado morto, nada vai de fato agradar a Deus. E que somente Cristo Jesus de fato agrada. E que tudo aquilo que foi feito no Antigo Testamento, como o autor de Hebreus vinha explicando, apontava para a pessoa de Jesus. Não eram coisas em si mesmas. Eram coisas que só tinham significado, só tiveram um lugar na história da redenção, enquanto elas apontavam para Jesus. Mas Jesus chega e nós finalmente entendemos o que agrada a Deus. É o que nós lemos aos Gálatas. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele quer justamente demonstrar aquele que quer viver por suas obras, esteja preparado, porque tem que viver perfeitamente. Melhor é a justiça da fé, porque ela se agarra em Cristo e não em si mesmo. Por isso Deus se agrada da fé, porque a fé é o esconder atrás de Jesus.
A fé é aquilo que nos leva a abrir mão de nós mesmos. Foi o que o povo não conseguiu fazer, o que o autor aos Hebreus trabalhou em todo o capítulo 4, demonstrando que um povo que não creu, confiou mais em suas mãos, pensou depender de suas mãos, ao invés de se lançarem à terra prometida, dizendo, vamos lá alcançar a promessa de Deus. Deus falou, então vai se cumprir. Ele nos tirou do Egito com mão poderosa. Ele humilhou os deuses do Egito. Ele nos sustentou no deserto até aqui. Vamos nos lançar e conquistar essa terra. Ao invés de terem essa convicção, eles olharam para suas mãos, mãos de escravos e não de guerreiros, e pensavam estar em suas próprias mãos, ao invés de se lançarem na direção de Deus. Isso é viver pela fé. É esvaziar-se de si e preencher-se da confiança na pessoa de Jesus, na esperança de seu retorno, na convicção de que Ele é tudo aquilo que precisamos e tudo aquilo que um dia seremos enquanto homens. A fé, portanto, que nos leva a viver essa vida que agrada a Deus, porque Deus passa a ver o seu próprio Filho em nós. A falta de fé me conduz a mim mesmo. A fé me conduz a Deus. E em Deus vemos o seu Filho. Em Deus percebemos que todos aqueles postulados, que todas aquelas esperanças que nós tínhamos, não faz o menor sentido. Como homens pecadores como nós, ganham as páginas da Bíblia e se tornam exemplos. Não foram porque realizaram grandes coisas, mas sim porque creram. Mas sim porque aceitaram a promessa de Deus e viver segundo a promessa de Deus. Você não pode dizer que crê no Senhor e não viver em seus caminhos. Você não pode dizer que crê no Senhor e não altera os seus sonhos, não altera o seu modo de vida para algo que seja compatível com a expectativa e a espera do cumprimento das promessas de Deus. Ah, meus irmãos, a fé aqui ganha contornos racionais, afetivos. O autor usa a fé no sentido elástico, às vezes se referindo à doutrina, às vezes se referindo ao entendimento, às vezes se referindo aos afetos, às vezes se referindo ao relacionamento com Deus, como no caso de Moisés, um bebê, mas já vivendo pela fé. A fé de sua mãe, que ele depois compartilha e é chamado para essa fé. Todos esses, aprendendo e entendendo que só podem estar diante de Deus quando creem. Por isso a fé é o se lançar ao Senhor. Porque quando eu me lanço a Deus, eu abro mão de mim mesmo, eu abro mão das minhas confianças, eu abro mão deste mundo e passo a viver segundo a obra de Cristo, na confiança de que o que Cristo veio inaugurar, de que o reino de Deus que Cristo pregou, e é nele mesmo a própria manifestação desse reino. É ali que eu devo estar. Em último lugar, meus irmãos, pela fé. A fé, ela nos leva a viver enxergando além, entendendo que há algo mais. Perceba que o que permeou o tempo todo que nós estamos falando aqui e ouvindo segundo a palavra de Deus, é o fato de que esses homens passaram a enxergar a vida de uma outra forma. Pela fé os padrões são outros, pela fé o intuito é outro, pela fé a existência é outra, pela fé o desejo é outro, pela fé os sonhos são outros. Pela fé a vida é outra coisa, a realidade é outra coisa, tudo é alterado, é transformado. Sem fé não podemos crer no que Deus fala, sem fé não podemos entender o que Deus fala, sem fé não podemos viver a realidade do Evangelho,
É pela fé, meus irmãos, que nós somos conduzidos à verdade de Deus, é pela fé que nós somos conduzidos a refazer nossas mentes, é pela fé que nós somos conduzidos a enxergar aquilo que muitas vezes está diante dos olhos de todo homem, de toda criatura, a realidade de Deus revelada na criação, a realidade da obra de Cristo Jesus, que marca a nossa história, de vidas que são transformadas, de pessoas que mudam seus corações de uma hora para outra, e homens vendo isso ainda assim não conseguem entender e perceber a presença de Deus, porque eles não têm fé. A fé nos leva a compreender que nós não lutamos contra a carne ou sangue ou contra um vírus, nós lutamos contra principados e potestades do ar. É pela fé que nós percebemos que a grande herança que Abraão iria receber, que o seu povo iria receber, não era simplesmente Canaã. Canaã é toda a terra que será refeita para que Cristo habite com o seu povo eternamente. Pela fé eu já não vivo aqui simplesmente, eu já vislumbro o que os céus me trazem na presença e na companhia de Deus. Pela fé eu não penso mais simplesmente nos céus, eu penso na cidade nova, na habitação de Cristo, na nova Jerusalém, como o próprio Abraão esperou. Viver nessa nova cidade, viver nessa nova realidade. Pela fé, Raabe, por exemplo, não via mais simplesmente o poderio do seu povo, a força dos soldados que estavam perseguindo os espias de Israel, mas pela fé, ela sem ver a Deus, ela entendeu uma nova realidade, ela entendeu quem é o Senhor e se tornou ela mesma parte da genealogia de Cristo. Veja que transformação e coisas grandiosas que Deus realiza, que os homens estão em contato com todas essas coisas e ainda assim não podem viver por elas, porque é somente pelos olhos da fé que podemos enxergar essas coisas e mudar a nossa perspectiva de vida. Somente pela fé. A fé que levou aquele jovem que era cego de nascença, a que quando Jesus simplesmente se anunciasse, ele é o Messias, esse que eu estou, ele não só entendeu que ele era o Messias, perceba que o texto de João nos mostra que ele adora a Jesus, ele percebe que há algo além ali em Jesus, que os fariseus, os saduceus e tantos outros judeus estavam ali diante de Jesus e não percebiam, que o próprio Nicodemos, como nós vimos na aula de hoje de manhã, estava diante do Senhor, mas por não nascer de novo, por não ser nova criatura, não conseguia saber que diante dele estava alguém que era muito mais do que o Rabi, era o próprio Deus encarnado. É pela fé que nós enxergamos a realidade de outras formas. É pela fé que Sansão, mesmo estando cego, encontrou forças para poder matar os seus inimigos. E trazer o juízo de Deus sobre aqueles que vazaram seus olhos. E tantos outros exemplos que o autor vai demonstrando de pessoas que se lançaram a grandes desafios, realizaram grandes coisas, não porque eram grandiosos, mas sim porque Deus os conduziu a uma nova realidade, a um novo enxergar de vida, que somente a fé pode produzir. A ponto de que um jovem que foi cego toda a vida consegue entender quem é Jesus. E fariseus e saduceus, tão estudiosos de toda a palavra de Deus, não conseguiam perceber o que ele percebeu. A fé te abre os olhos. A fé é que vai fazer você compreender que vírus algum altera a sua vida. Que vírus algum que mexe com os nossos confortos tirou os fundamentos da nossa existência. Que doença alguma que ainda tenha levado pessoas amadas nossas. Que circunstância alguma dessa vida, que mesmo que o desastre econômico venha se instalar em nosso país, em nossa existência, que mesmo diante de tudo isso, de toda essa realidade alterada e mudada pela presença de uma pandemia, pela fé, enxergamos muito além. Pela fé, entendemos muito além dessas coisas. E o nosso coração passa a não mais ansiar pela cura da doença.
E o nosso coração passa a não mais se abalar, porque está isolado, porque está preso dentro de casa. O nosso coração, ele passa a descansar na promessa de Deus, porque percebemos que a realidade em que vivemos, um vírus não altera. A economia não altera. Somente o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo homem, pode alterar, fazendo de um cego de nascença enxergar o reino de Deus. Foi isso que essa nuvem de testemunhas enxergou. Era com os olhos fitos em Cristo que todos aqui estavam. De modo que viver pela fé não é viver na obscuridão. De modo que o salto da fé não é um salto no escuro, mas é um salto na direção de Deus. Isso é viver pela fé. É nessa fé que devemos enfrentar as circunstâncias que nós estamos vivendo. Porque essa fé não se fundamenta em quem o ser humano é, nas capacidades humanas, mas se fundamenta em quem Deus é. Por isso, homens abandonaram seus lares. Homens se lançaram em guerras que pareciam invencíveis. Homens conquistaram coisas que pareciam fora de alcance. Porque no fundo, eles estavam de mãos vazias, nas mãos do Todo-Poderoso. E é nessas mãos que a fé nos lança. Vamos orar. Amado Pai, abra-nos os olhos da fé. Ajuda-nos, ó Deus, a refazer e organizar o nosso pensamento, o nosso coração, para que deixemos de nos apegar tanto aos nossos confortos, à nossa forma de vida, e achemos, ó Deus, que alterar essas coisas significa uma mudança significativa, uma mudança profunda de vida. Não, Pai. Termos menos dinheiro ou mais dinheiro não muda o nosso caráter. Termos a perda de parentes ou não, isso não muda o nosso coração. O que muda o nosso coração é o Teu Evangelho. Ó Senhor, as experiências muitas vezes nos ensinam, mas ajuda-nos, ó Deus, a alcançar o ensino da Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a buscarmos o que o Teu Evangelho nos ensina. Faz isso, ó Deus, nós te imploramos, no nome de Cristo Jesus, o nosso Redentor. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todos vós, povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.